Olá pessoal, boa tarde. Vamos a mais uma videoaula. Desta feita, dando sequência à atividade que vocês começaram com os documentários que eu solicitei que vocês assistissem para que a gente possa acompanhar essa aula com mais rapidez no entendimento, ok? Então, o assunto da aula de hoje é eras geológicas, né, dando sequência à formação da Terra, eras geológicas, a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas, né? São temas já conhecidos de vocês, né? Inicialmente, nós temos aqui uma imagem, a imagem que representa a escala geológica do tempo, né? Que é a divisão do tempo da Terra, de formação da Terra, desde sua origem até os dias atuais. Esse tempo dos eventos da formação da Terra e sua evolução são definidos no que se chama de escala geológica, visto que o tempo dos eventos físicos da Terra são bem diferentes da escala do tempo de medição das ações antrópicas. Portanto, nós temos aí em laranja a chamada era, ou éon pré-cambriano, né? A era pré-cambriana, que domina mais de 80%, quase 90% do tempo da história da Terra. A era pré-cambriana. Depois nós temos a era paleozoica, era mesozoica e a era cenozoica, que é a era atual, a era na qual estamos inseridos, ok? E só lembrando, claro, nessa escala são destacados os principais eventos que definem aquela era, aquele lapso de tempo, aquele momento, ok? E aí, para estudar a Terra, né, inicialmente a gente precisa saber como ela se formou, né? Em que ela está inserida, em que situação de formação ela está inserida. E aí parte-se do Big Bang, né, ou do Big Bang, que ocorreu lá há mais de 14 bilhões de anos atrás. E a sigla BA, bilhões de anos, a sigla MA, milhões de anos, ok? Então, o Big Bang ocorreu mais de 14 bilhões de anos atrás, alguns colocam 14,7 ou até 15. Então, nós temos aí de uma explosão inicial que ainda não se tem resposta do porquê, como surgiu, o que fez ocorrer essa explosão, né? Ainda é um evento que ainda é muito pesquisado, não se tem resposta para a situação da formação de fato do universo. Surge, então, o universo nessa explosão primordial. Na sequência, nós temos a formação da Via Láctea, né, na qual estamos inseridas, a Via Láctea, onde o Sistema Solar se insere, há 13 bilhões de anos. Depois, o próximo evento, né, importante para nós, a formação do Sistema Solar, cerca de 4,6 bilhões de anos, e, simultaneamente, segundo os cientistas, se formou também a nossa Terra, né, o planeta Terra, que aqui está representado como a imagem da prototerra, né? A Terra primitiva que se formou lá há 4,5 bilhões de anos. Bom, se sabe, né, segundo as teorias mais aceitas, que o universo ele continua se expandindo, né, a partir de um ponto inicial minúsculo, né, de um elemento primordial muito minúsculo, formou esse universo que continua em expansão e nós estamos inseridos no mesmo. Pois bem, formação da Terra. Viram lá nos documentários, né, no documentário da National Geographic, a teoria que define, a teoria mais aceita no momento, né, podemos mudar, cientistas podem mudar essa teoria, mas no momento a teoria mais aceita é a chamada teoria da acreção, da nebulosa, né, que a Terra se originou a partir da agregação de poeira cósmica, né, que foi sendo atraída, né, pela gravidade, e essas sobras, né, da formação do Sistema Solar originou a nossa Terra, e que foi sendo acrescida em seu volume pelo impacto de outros corpos, né, foram dando volume à Terra e se consolidou essas substâncias, esses elementos, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, essa é uma imagem da Terra no éon chamado Adeano. Éon Adeano, Hades, na mitologia, é o deus do inferno, né? Então seria o inferno aqui
E aí nós temos a imagem da Terra no Adeano, que vocês viram lá, seria representada pela a Terra bola de fogo, né? A Terra incandescente, inconsolidada, portanto. Novamente aqui a escala do tempo geológico, e esse tempo aqui está representado como se fosse um dia. Então, se a Terra, se todos os eventos que deram origem à formação da Terra fossem resumidos em um dia, nós teríamos aqui, né, na hora zero, a formação da Terra, e nos últimos segundos da meia-noite surgiria, né, ocorreria o surgimento do homem, certo? Então, a representação do tempo geológico da Terra em um dia, em 24 horas. Como é que se mede, né? Como é que se define esses lapsos de tempo, esses espaços, né? Essa periodização do tempo dos eventos da formação do universo, do sistema solar, portanto, da Terra. A idade e a datação, no caso da Terra, os eventos que marcam a sua formação e evolução, são definidos a partir principalmente de estudos de fósseis, né? E de rochas, de restos da formação do planeta, de elementos que estão no planeta desde a sua origem, ou a partir de meteoritos e meteoros que caem no sistema, que caem na Terra, e a partir dessas pesquisas são definidos, então, a idade dos lapsos, os períodos de tempo que marcam a formação e a evolução do planeta Terra. E esses lapsos, né, essa periodização de tempo, é definida em éons, é a periodização maior, éons, eras, períodos, épocas e idades. Nós temos aqui novamente a escala geológica, ou tabela geológica do tempo, né? Agora está em forma de tabela. E aí nós temos as eras geológicas, né? Seus principais eventos. Claro que a gente aqui não quer formar geólogo, nem geógrafo, nem nenhum cientista que estuda os eventos da formação da Terra. A gente só precisa entender como a Terra se formou, o seu tempo, né? E os principais eventos em cada era definida, em cada lapso de tempo da formação da Terra. Então, nós temos aqui a escala maior, né? A periodização maior, que são os éons. Então, nós temos aqui o éon fanerozoico. Lembrando, oico significa vida, é um sufixo que significa vida, então fanerozoico é a vida visível. Nós temos o éon proterozoico, o éon arqueano e o éon adeano. Então, esses três éons, alguns autores colocam como a era pré-cambriana. E lembrando, né, nos três primeiros éons, a gente não tem eventos, não tem eventos ligados à vida, não há vida visível. Portanto, as características, as peculiaridades são mínimas, né? Não tem muitos registros desse período. Então, esse período de tempo é pouco estudado agora, no caso, para a gente entender a evolução do planeta. Então, se destaca muito mais o período do Fanerozoico, né? O éon Fanerozoico, que é o éon no qual a vida já é visível. Pois bem, o éon adeano, né? O primeiro éon, o primeiro momento da formação da Terra, lá na origem da Terra, a Terra era bola de fogo, né? A ausência de vida e de rochas. Na sequência, o resto, né, do tempo do pré-cambriano, e lembrando, pré-cambriano, essas três éons iniciais formam cerca de 88% de toda a história, de o evento, toda a periodização da escala geológica do tempo. Então, quase 90% corresponde a esse conjunto dos três primeiros éons, que é conhecido como a era pré-cambriana. Então, a era pré-cambriana domina quase 90% da história geológica do planeta Terra. E aí, o que é que nós temos nessa era que recobre boa parte do tempo? Na era pré-cambriana, por exemplo, claro, né, se formou o planeta, consolidou a crosta terrestre, se formam, obviamente, a partir da consolidação da crosta, as primeiras rochas, evidentemente magmáticas. Nós temos aí um termo, a formação de escudos cristalinos, a gente vai estudar isso no próximo conteúdo.
Dentro do éon da era pré-cambriana também se formou a água e o oxigênio, né? Tudo aconteceu aí. Então, os elementos principais, né, fundamentais para a existência da vida, surgiram na era pré-cambriana. Na sequência, a era paleozoica é definida como a era das plantas, a era das florestas, na verdade, né? A era paleozoica. Paleozoica significa vida antiga. E aí, nesse momento da era paleozoica, tem os períodos aqui, né? Então, nós temos éons, eras, períodos e épocas. Tem alguns períodos que vale a pena a gente destacar. Que é que eu coloquei aqui em setas vermelhas para a gente chamar a atenção. O período cambriano, que não faz parte da era pré-cambriana, e sim da era paleozoica, da vida antiga, o éon pré-cambriano, nesse momento, o clima do planeta está ameno, né? Deixamos de ser a bola de fogo. Nesse momento também não ocorre glaciação. Então, há uma explosão de vida, que é chamada, então, a explosão cambriana. No Devoniano, ainda na era paleozoica, e aí a gente não vai destacar muitos períodos, só alguns, ainda na era paleozoica, o que é que nós temos aqui? Origem das bacias sedimentares. Sedimento é resto de outra rocha pré-existente. Então, ó, só na era paleozoica é que começam a formar bacias sedimentares, áreas sedimentares. Se formam bacias sedimentares, se já tem florestas, aqui também começa a formação, já na sequência, de carvão mineral. Então, sedimentação de florestas pode soterrar e pode gerar carvão mineral, né? Tão importante para a gente. E aí tem um período na era paleozoica chamado carbonífero. Por quê? Neste período houve grande formação de carvão mineral, jazidas carboníferas. Também o petróleo, boa parte do petróleo do mundo se formou na era paleozoica. Brasil, principalmente na era cenozoica, segundo os cientistas. Petróleo no Brasil. Ainda na era paleozoica, um dos eventos mais importantes para a gente aqui, nesse estudo, é a formação do Pangeia. Pangeia ou Pangeia se formou há 290 milhões de anos, se consolidou esse supercontinente. Lembrando, Pangeia é apenas um dos 8 supercontinentes que existiram na história geológica da Terra. Segundo os cientistas, existiram em torno de 8 supercontinentes. Lá no documentário vocês ouviram falar do Rodinia, o primeiro supercontinente. Então são os dois mais conhecidos, os dois mais citados. O primeiro, o Rodinia, e aí o Pangeia, que é o que evoluiu até chegar aos continentes atuais, ok? Então, portanto, Pangeia se forma na era paleozoica, há cerca de 290 milhões de anos atrás. A era mesozoica, né, que significa vida intermediária, né, a era aí mais ou menos do meio, não do meio da periodização da Terra. Então, vida intermediária. Na era mesozoica, o que é que a gente destaca? O Pangeia começa a se fragmentar, inicialmente formando Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, no Pangeia. No Mesozoico, desculpe, na era Mesozoica. Na era Mesozoica tem 3 períodos que vocês já conhecem muito bem. Então, os períodos são Triássico, Jurássico e Cretáceo. Que evento importante aconteceu na era Mesozoica, além da fragmentação do Pangeia? Foi chamada a Era dos Dinossauros, né? Vocês já viram filmes, ou pelo menos já ouviram falar, do filme Jurassic Park, né? São vários episódios, vários filmes com esse tema. Então, é a Era dos Dinossauros, que os dinossauros surgiram e dominaram e desapareceram, né? E a hipótese do seu desaparecimento é um grande meteoro que caiu hoje no México, né? O que é o México hoje. Então, esse evento, né, o choque de um meteoro, um supermeteoro com a Terra, na localidade hoje do México, causou a extinção dos dinossauros que dominaram a era Mesozoica. A era Cenozoica é a era atual, a era que a gente vive, que começou há mais ou menos 65 milhões de anos atrás e vai até hoje. A era Cenozoica, nós temos o Pangeia, né? Agora então, Laurásia e Gondwana.
continua se fragmentando e dá origem, na era Cenozoica, já há 65 milhões de anos, aos atuais continentes. Ainda na era Cenozoica, já na época bem recente, nós temos muitos eventos tectônicos que a gente vai estudar adiante. Os eventos tectônicos que deram origem a dobramentos modernos, como Andes, Himalaias, Alpes, a grandes conjuntos de montanhas, a cordilheiras. Então, são recentes, né? Dobramentos modernos da história moderna da Terra, da história recente, da era Cenozoica. E, claro, na era Cenozoica, né? Foi o que aconteceu, né? Já no período quaternário, já no período que a gente vive agora, o surgimento da espécie humana, portanto, do Homo sapiens, ok? Cenozoica, vida recente, é a chamada era dos mamíferos. Mesozoica, a era dos dinossauros. Paleozoica, a era das florestas. Pré-cambriano é o conjunto, né, dos éons que formam a era inicial da formação do planeta Terra, ok? Para estudar o planeta Terra, é importante a gente destacar que ele forma um sistema. O que é um sistema? É um conjunto de elementos, né, de fenômenos diferenciados, formam um supersistema. No caso do planeta Terra, quais são os componentes desse sistema? Geosferas, são as chamadas geosferas: atmosfera, hidrosfera, litosfera, astenosfera, litosfera. Essas esferas, né, formam o sistema planeta Terra. Agora nós vamos estudar os componentes internos desse sistema, as geosferas internas: litosfera, manto ou endosfera, astenosfera e núcleo, não é isso? Pois bem, essa imagem dessa composição interna, né, desses componentes do sistema Terra, né, os componentes internos, essa é a imagem clássica. E a composição interna da Terra tem essa divisão básica, né? A crosta, 3 ou 4 camadas. A crosta terrestre, o manto e o núcleo, dividido em núcleo externo e núcleo interno. Então, todos nós conhecemos desde pequenininhos, né? Claro, os continentes estão sobre placas tectônicas, que a gente daqui a pouco discute o que é isso. Mas essa divisão é uma divisão geoquímica, é uma divisão estática, é uma maneira de identificar as camadas que formam o planeta Terra. A crosta terrestre, que a gente diz que é a camada fina, né, que parece que se assemelha a uma casca do ovo cozido, super fina em relação às demais, a crosta é a camada, segundo a divisão estática, a divisão geoquímica, a composição da crosta terrestre ou as características essenciais, é sólida e fria. No entanto, é bom destacar que nós temos o grau geotérmico. O que é grau geotérmico? A crosta terrestre, a cada 33 metros de profundidade, aumenta-se 1 grau na temperatura. Isso se chama calor geotérmico, né? O grau geotérmico da Terra, que vem do interior da crosta. A litosfera tem uma espessura muito fina em relação às demais camadas, tem uma espessura entre 5 e 100 quilômetros. Tem áreas bem finas, né, de 5 quilômetros, podendo ter áreas de até 100 quilômetros. E esses valores, esses números são muito diferenciados de autor para autor. Você vai encontrar autor que diz que tem a crosta terrestre entre 30 e 70, entre 5 e 15 na crosta continental. Então, a crosta continental é mais espessa do que a crosta oceânica. Então, nós temos aí variação desses números. Não há uma unanimidade entre os cientistas sobre os eventos do planeta Terra. De que é formada a crosta terrestre? Essencialmente de granito e basalto. A parte continental, a crosta continental, onde estão os continentes, é menos densa, formada essencialmente por silício e alumínio. A crosta oceânica é mais densa, mais pesada, formada principalmente por silício e magnésio. O manto, né, a camada que vem logo abaixo da crosta, sólida, mas tem partes plásticas, semifluidas,
A sua espessura de 2.900 quilômetros, temperatura idem, né, quase de 3.000 graus Celsius ou centígrados. E é nessa camada, no manto, onde se forma o magma, aquele que é responsável pela movimentação das placas tectônicas, de onde provém, né, a substância que forma, né, os elementos que formam a atividade vulcânica. O núcleo, de composição principalmente de níquel e ferro, por isso que alguns chamam de NIF, né, o núcleo, principalmente o núcleo interno. O externo é líquido e o interno é sólido com a temperatura em torno de 6.000 graus. No manto tem essa camada chamada astenosfera, né, que é a camada que propicia a movimentação das placas tectônicas. A gente apresentou a composição estática, a definição clássica estática, né, das camadas da Terra. Mas elas não são assim estáticas, elas têm um dinamismo. E esse dinamismo, essa diferenciação a partir dos componentes e da ação e da mecânica dos componentes que formam as camadas, é estudado ou é definido como divisão física ou dinâmica, a partir do comportamento mecânico, do comportamento dos componentes, dos elementos que compõem cada camada. Então, é outra maneira de classificar as camadas internas da Terra. Nós temos aqui a divisão que a gente já apresentou, estática, crosta, manto e núcleo. E nós temos aqui a divisão física ou dinâmica, a partir do comportamento dos componentes, comportamento mecânico, comportamento físico, dos componentes dessas camadas. E aí tem uma diferença entre essas duas divisões, né, essas duas classificações. Litosfera, essa parte vermelha. Vejam que a litosfera pega parte da crosta, essa parte aqui é a crosta terrestre. E pega também, abrange a parte superior sólida do manto. Isso aqui é manto, né? Isso é o manto. Essa parte do manto faz parte da litosfera. Portanto, não podemos afirmar que crosta terrestre é sinônimo de litosfera. É a mesma coisa. Tem diferença. O manto, né, que é isso aqui, né, na nossa classificação estática, isso tudo é o manto. Na classificação dinâmica, nós temos uma parte do manto que se chama astenosfera. É a camada plástica, semifluida do manto, viscosa. Daqui provém o magma, que forma os vulcões e movimenta a litosfera, as placas tectônicas. O resto do manto, né, o resto da parte do manto aí, da composição do manto, é chamada de mesosfera, o próprio manto, né? Então, aqui está a mesosfera, a parte sólida, abaixo da astenosfera. E, na sequência, claro, o núcleo, que a gente pode chamar nessa divisão também de núcleo, externo e interno, ou endosfera, tá? Parte líquida externa, parte sólida interna. Para resumir, encontrei essa imagem sobre, né, resumindo, o modelo estático, né, o modelo físico ou estático, e aí tem um detalhe a mais. Nós temos, então, a crosta, né, dividida em crosta oceânica e a crosta continental, seus componentes, as rochas essenciais e como ela se apresenta, o estado, né, sólida, a crosta é sólida. Depois nós temos o manto, superior e inferior. E aí nós temos o manto, considerando a classificação estática, tem uma parte pastosa, semilíquida, semifluida, que na outra classificação se chama astenosfera. E temos o núcleo externo e interno, né? Lembrando que o núcleo externo é líquido. Pois bem, se nós temos camadas diferenciadas, componentes diferenciados, temperatura diferenciadas, então não tem como elas terem comportamentos semelhantes entre uma e outra. Surge, então, o que se chama de descontinuidades. O que é uma descontinuidade? Entre a crosta e o manto, será que tem o mesmo comportamento na parte que eles estão interagindo entre si? Saindo de uma camada, crosta, indo para a camada manto. Será que o comportamento dos seus componentes vai permanecer igual? Não, tem uma descontinuidade aqui,
no comportamento dessa parte. Seria uma zona de transição entre uma parte sólida e fria, né, tecnicamente fria, a crosta, e o manto, que tem aqui uma parte meio viscosa, né, que é a astenosfera. Então, tem uma descontinuidade. Há uma região que os elementos componentes se apresentam num comportamento diferenciado. É uma descontinuidade Morrowitt. Entre o manto e o núcleo, lembrando que essa parte do núcleo externa é líquida, essa parte do manto é sólida, então tem uma zona de transição, ou uma descontinuidade entre as camadas. É a descontinuidade de Gutenberg. Aqui, os elementos se apresentam com um comportamento diferente. O segundo modelo, o modelo segundo as propriedades físicas, né? O modelo que estabelece o comportamento mecânico das camadas, aí nós temos a litosfera, né? Lembrando, zona rígida formada da crosta mais uma parte superior do manto, a astenosfera, a mesosfera, né? Parte do manto também, né? Zona rígida, e a endosfera, que é o próprio núcleo líquido e sólido, né? O interno, ok? E aí está o resumo das duas maneiras de apresentar as camadas internas do planeta. Para que a gente precisa conhecer? Para que a gente precisa estudar a estrutura interna do planeta? O que é que motiva os cientistas e a humanidade a estudar as camadas internas? Dois motivos essenciais eu destaquei. Primeiro, para entender os fenômenos que causam alterações aqui na superfície. Então, nós temos algumas alterações aqui, por exemplo, um tremor de terra, que pode causar danos na superfície. Onde é que ele surge? Os terremotos, o vulcanismo, eles surgem no interior, eles são provocados por eventos do interior da Terra. Então, é preciso conhecer o interior para entender fenômenos que alteram a superfície. E o segundo motivo destacado é um motivo econômico. Conhecer as camadas internas é possível conhecer a composição mineralógica, minerais de valor econômico, e aí move a economia. Então, destaquei aqui esses dois motivos para a importância de conhecer a estrutura interna do planeta, ok? É claro, lembrando, né, o petróleo, gás natural, carvão, né, movem a economia mundial. Pois bem, destaquei aqui uma curiosidade. Esse é a maior cavidade, o maior buraco artificial do planeta Terra. Fica na Rússia, é o Poço de Kola, e foi iniciada a sua escavação na década de 70, lembrando, a década de 70 era o período da Guerra Fria, e dizem, né, que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam tudo, né, a ida à Lua, a saída ao espaço, o arsenal nuclear, quem tem o maior arsenal nuclear. Nesse caso, dizem os curiosos que foi também uma disputa para ver quem atravessava a crosta terrestre. O Poço de Kola, e aí, evidentemente, vocês estão vendo que parece que quem ganhou a disputa foi a União Soviética, né? Então, hoje, Rússia. Foi escolhida uma parte da crosta com 30 quilômetros de profundidade, e o poço foi escavado, aconteceram alguns desastres, se perdeu uma parte. Quando se chegou em mais de 12 quilômetros, parou-se a atividade porque o grau geotérmico. Então, a temperatura já estava com mais de 180 graus, causando danos, né, aos trabalhadores, risco de vida. E aí, a 8 quilômetros nesse poço, foi instalado um laboratório geotérmico, um laboratório para estudar as camadas internas da Terra, portanto, tem uma funcionalidade. A gente tem dois grandes objetivos, né? Entender a teoria da deriva continental e entender a teoria das placas tectônicas. Duas teorias que vocês já conhecem muito bem. Vamos relembrar. A teoria da deriva dos continentes, ou deriva continental, foi apresentada por Alfred Wegener em 1915, o alemão Alfred Wegener em 1915. Wegener dizia, né, ele propôs essa teoria, aqui tem uma animação da teoria, propôs essa teoria a partir da observação de um mapa-mundi. Ele percebeu que dá a impressão que os continentes se encaixam, como se fosse um quebra-cabeça. A partir dessa observação, ele criou esta teoria, a teoria da deriva continental. Aqui nós temos, né, a evolução, Pangeia, Laurasio Gondwana, os atuais continentes, e a periodização aqui dos eventos de cada momento desse. Pois bem, o que é que diz a teoria de Wegener? Bem resumidamente aqui, em 3 momentos.
que lá na era paleozoica, há mais ou menos 290 milhões de anos atrás, formou-se o supercontinente Pangeia, ou Pangeia, né? E, claro, se havia uma só massa continental, havia um só oceano, que é o Oceano de Pantalassa, certo? Pangeia, supercontinente, e o superoceano, né? O Pantalassa. Na sequência, há mais ou menos 135 milhões de anos atrás, já na era mesozoica, Pangeia se parte em dois, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, dois supercontinentes ainda. E aí surge o Mar de Tétis, o Oceano de Tétis, dizem que seria o precursor do Oceano Atlântico, o Mar de Tétis. Na sequência, simplificando aí o terceiro momento, há 65 milhões de anos atrás, portanto, na era atual, na era cenozoica, a fragmentação continua, né? Os dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana, continuam se partindo e há 65 milhões de anos atrás se dá a formação dos atuais continentes. Okay? Então, esse é o resumo da teoria de Wegener. Em que ele se baseou? Quais são as evidências científicas para ele criar essa hipótese, essa teoria? 4 argumentos. Argumentos morfológicos, a gente já falou, né? A forma, a feição dos continentes, do mapa mundi aí no caso. Especialmente o continente africano com o sul-americano. Argumentos paleontológicos, a paleontologia, estudo da vida antiga. Fósseis de plantas e animais foram encontrados em lugares separados. Por exemplo, África do Sul com Cabo do Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, foram estudados. E aí se encontrou fósseis semelhantes de um lado e do outro, dando a impressão que aquele ambiente era único, que foi separado. Argumentos paleoclimáticos, ou seja, estudo de evidências de climas antigos, que aquela determinada localidade não apresentava há alguns milhões de anos atrás o clima atual. Então, foi estudado os paleoclimas, né, os climas pretéritos, para evidenciar a teoria. E, finalmente, argumentos geológicos, as rochas, registros de rochas, a datação das rochas, e percebeu-se, né, a feição das rochas, a fratura, que havia rochas semelhantes em duas localidades separadas. Então, essas foram as evidências. Porém, tinha um grande problema na teoria de Wegener, desculpem. Qual era o problema? Wegener não conseguiu explicar o fundamental. Por que o Pangeia se partiu? Que força fez o Pangeia se partir e continuar se fragmentando até formar os blocos atuais? Ele não conseguiu resposta para isso. Ele morreu tentando. A morte dele se deu na Groenlândia, ele fazendo pesquisas sobre paleoclimas, e aí ele congelou e morreu sem conseguir comprovar sua teoria. A teoria de Wegener foi desacreditada por mais de 40 anos, até que surge uma nova teoria que embasa, que dá resposta aos questionamentos que Wegener não conseguiu explicar. É a teoria das placas tectônicas. O que é que diz a teoria das placas tectônicas? Diz que a litosfera, a porção da Terra que abrange a crosta mais a parte superior sólida do mundo, é dividida em enormes blocos, pedaços, placas. Esses blocos de litosfera, as placas, se movimentam como? Qual é o motivo deles estarem à deriva? Se movimentam sobre a astenosfera. O que é a astenosfera? Aquela camada semifluida de onde provém o magma, fervendo, exercendo pressão sob a litosfera. Por que a litosfera rachou? Por que o Pangeia rachou? Agora a gente já sabe. Agora tem a resposta que Wegener não conseguiu. Essa pressão do magma, a astenosfera sob a litosfera, faz rachar a litosfera, faz partir, fragmentar. Então, esse é o motivo do Pangeia ter se partido. Quais são as evidências para os cientistas lá da Universidade dos Estados Unidos estabelecerem essa teoria das placas tectônicas? 3 evidências principais. Evidência da existência das cadeias oceânicas, a distribuição dos vulcões pelo planeta e a expansão do assoalho oceânico. Vamos entender cada uma dessas bem rápido. Primeiro, vamos analisar esse mapa mundi, né, o mapa das placas tectônicas. Ao analisar o mapa das placas, nós vimos aqui a legenda. A setinha verde significa
direção das placas. Então, vemos aqui, por exemplo, a placa africana, ela vai na direção leste, enquanto a placa sul-americana para a direção oeste. Então, a movimentação, né, direções de movimentação das placas. As linhas pretas, os limites das placas. Lembrando, ó, o limite de uma placa não corresponde, importante salientar, aos limites dos continentes. Portanto, placa sul-americana, o limite dela não é o limite do continente sul-americano. A placa sul-americana abrange o continente e parte também do oceano, não é isso? Então, também abrange o oceano, certo? Que mais nós temos aqui? A legenda. Os triângulos significam os vulcões ativos. Vamos ver como é que essas evidências foram explicadas. Senhores, cadeia oceânica, uma cadeia em geografia e em geologia, significa conjunto de montanhas. No meio do oceano se formam montanhas, se formam conjuntos de montanhas, se formam cadeias de montanhas. Por exemplo, aqui, ó, nessa região, no meio do Oceano Atlântico, entre a placa africana e a placa sul-americana, se forma um conjunto de montanhas, chamada Mesoatlântica, do meio do Atlântico. Como esse conjunto de montanhas se formou? Essas duas placas estão se separando. Se elas estão se separando, imagina 2 blocos da litosfera se separando, o que é que tem embaixo da litosfera? Magma, não é isso? Tem o magma. Tem a astenosfera, semifluida, pastosa, quente, fervendo, exercendo pressão. Se a litosfera parte, racha, o que é que acende? O que é que sobe? O magma. O magma subindo, solidifica, forma montanha. Portanto, tem uma cadeia de montanha aqui, por exemplo. E essa cadeia de montanha é uma evidência que a litosfera está partida aqui. Distribuição dos vulcões. Onde se localiza a maioria dos vulcões ativos? Em bordas de placas. Por quê? Claro, o que é o vulcão? É a ascensão do magma, né, até a superfície. Então, claro que para ter atividade vulcânica, essa região há uma fenda aqui, há uma rachadura aqui, né? Houve uma fenda e aí o magma ascende. Portanto, localização dos principais conjuntos de montanhas dos conjuntos de vulcões, da localização dos vulcões ativos, está nas bordas de placas. Vocês já conhecem isso, né? Chamar essa região inteira de Cinturão do Pacífico, né? Cinturão do Fogo do Pacífico, ou os vulcões ativos em torno nas bordas de placas. E, finalmente, terceira evidência, a expansão do assoalho oceânico. Assoalho é chão. O chão do mar está expandindo. Como assim? Vamos lá. Explicando novamente aqui, essas duas, poderia ser essas duas aqui também, ó, australiana com a antártica, mas vamos lá, sul-americana com a africana. Se essas duas placas estão se afastando, né, 2 pedaços de litosfera afastando, o que é que acontece? Está subindo magma. Então, o chão do mar, ó, está abrindo, está expandindo o chão do oceano, o assoalho oceânico, ok? São as 3 evidências que confirmam a teoria das placas tectônicas. A pergunta agora é, a teoria das placas tectônicas confirma a teoria de Wegener, a teoria da deriva continental? Sim. Agora sim tem respostas para o que Wegener não conseguiu comprovar. Essas 2 teorias, apesar de chamarem de teoria, né, elas são já verdades científicas há bastante tempo. Aqui só lembrando essa imagem, para destacar, essa região aqui, ó, é a região que eu falei da Mesoatlântica, né? Aqui tem a placa africana e a placa sul-americana. E aqui, ó, é a região da fratura, né? Das duas, a linha de contato das 2 placas. E aí, essa imagem aqui da NASA destaca o seguinte, é uma imagem para estudar o quê? A idade das rochas. Em vermelho são as rochas mais jovens. Pela datação se confirmou que essa região apresenta rochas mais jovens, enquanto a região verde, amarela, verde, mais distante aqui, tem rochas mais antigas. Por que essa região tem rochas mais jovens? Porque está se formando ainda. Porque é exatamente a atividade vulcânica daqui, a abertura entre essas 2, né, placas, que propicia a ascensão do magma, logo, consolidação e formação de rocha. E essa rocha é mais jovem, no tempo geológico, ok?
Aí estão as características, né, as principais placas, só lembrando o seguinte, senhores. Alguns autores apresentam apenas 8, as 8 principais. Outros autores apresentam 15, porque tem placas que são subdivididas. Então, vocês podem encontrar mapas com placas tectônicas de 8 a 15, alguns com 12. Não é que nenhum esteja errado. É que alguém, por exemplo, não considera a placa Juan de Fuca, que é um pedacinho aqui da placa do Pacífico. Outros consideram apenas a placa do Pacífico. Entenderam? Então, vocês vão encontrar mapas com números de placas diferenciados. Novamente, as placas tectônicas, só lembrando aqui, coloquei o equilíbrio isostático. O que é isso? Se nós temos um bloco de terra, né, litosfera, deslizando, boiando sobre o magma, esse bloco pesado tende a buscar o equilíbrio, né? É como se nós tivéssemos um peso enorme em cima de um monte de gel, imagine isso. E aí esse bloco vai se equilibrar. E esse equilíbrio da litosfera, que busca, que às vezes se acomoda e causa, inclusive, um tremor, é chamado de equilíbrio isostático. É a isostasia, certo? As placas realizam 3 movimentos essenciais. A gente viu lá no mapa das placas. E quais são os movimentos? Movimento aqui, ó, por exemplo, a placa norte-americana com a placa eurasiática, voltemos aqui à nossa análise, placa sul-americana com a placa africana, realiza movimento divergente. A africana vai para leste, desculpa, enquanto a sul-americana vai para oeste. Então, movimento divergente, estão se afastando de um ponto em comum. A placa, deixa eu ver aqui, sul-americana com a de Nazca, estão convergindo, indo de encontro, indo para o mesmo ponto. Então, é outro tipo de movimento, um movimento convergente. A placa famosíssima aqui nessa região, placa pacífica, do Pacífico, com a placa norte-americana, realiza um movimento completamente diferente desse aqui, desses, né? Então, é um movimento deslizamento assim, lateral, ou transformante. É uma placa deslizando em relação à outra, ok? Esses são os 3 tipos de movimentos. Divergência, ou afastamento, quando as 2 placas se afastam, pode formar rift, já vamos ver o que é isso. Convergência, colisão de placas e deslizamento. Quando há divergência, placas se separando uma da outra, se for no meio do oceano, a gente já sabe que pode causar expansão do fundo oceânico, formação de dorsais, né, de cadeias oceânicas. E se for no continente, um pedaço da litosfera pode afundar. Vocês já viram isso na televisão? Quando há um tremor de terra, que há uma rachadura, um bloco da litosfera afunda. Isso se chama Rift Valley, vale de afundamento. Há uma criação de um vale. Quando 2 placas convergem, colidem uma com a outra, nós temos, né? Se for no oceano, essa colisão, aliás, né? Na colisão, uma placa pode dobrar toda, enrugar. Imagine 2 carros batendo. Às vezes um carro enruga todo, isso a gente já viu também na televisão, né? Às vezes um carro, um veículo é todo dobrado. Imagina, dobrou, ficou assim. Imagina a litosfera se dobrando. Se dobrar, que feição eu chamo isso? Eu chamo de montanha. Então, pode haver uma colisão. Ao haver uma colisão, uma pode se dobrar, né? Uma empurrando a outra dobra, a outra pode mergulhar sob a outra. Esse mergulho se chama subducção, certo? Então, se for no oceano, isso vai originar falha oceânica. E, claro, vai também originar ilha vulcânica, né? Se o magma ascender. Se for no continente, uma convergência, um choque entre 2 placas, pode formar montanhas, porque um lado soergueu, então pode formar montanhas. Terceiro tipo de movimento, deslizamento, falha transformante, alguns autores chamam de conservativo, o limite conservativo. Ele conserva, ele não está destruindo nem construindo nada, né? Divergência, está construindo alguma coisa. Fenda, está destruindo algo, né? Está expandindo o fundo dos oceanos. Convergência, colisão, vai formar montanha. Deslizamento, só está deslizando uma em relação à outra. Então, alguns autores chamam de limites conservantes. Conserva a litosfera, não está destruindo nem construindo, ok? Vamos a algumas imagens de exemplos. A divergência, né? Separação entre 2 placas. Aqui é o afundamento, a gente já viu isso na televisão, né?
quando há uma rachadura na litosfera, um pedaço afunda. Isso é um vale, o vale de afundamento. Pode também, claro, né, ao separar duas placas, haver atividade vulcânica, formação de Rift Valley, ou também formação de montanha, né, um vulcão e a montanha. E um exemplo disso, por exemplo, é o Rift Valley africano. Vocês já estudaram a África e sabem que aqui tem os grandes lagos da África, né? Vitória, Niassa, Tanganica, desculpa. E os cientistas descobriram que essa área está se partindo. Então, aqui tem duas placas, está sendo a abertura aqui, ó, e serão duas placas diferentes. Esse pedaço será uma nova placa, certo? Está partindo, está se abrindo. E aqui no futuro, de alguns milhares ou milhões de anos, se formará um novo oceano. Então, isso é o chamado Rift Valley africano. Aqui está afundando, há uma rachadura e a criação de uma nova placa, portanto, claro, a placa, o mapa das placas poderá mudar, não se sabe quando, né? Ainda sobre o movimento de afastamento, de divergência, aqui tem uma imagem de satélite trabalhada e a gente percebe nitidamente aqui, ó, isso aqui é uma dorsal. O que é uma dorsal? Um conjunto de montanhas. Placa africana se separando da sul-americana, o assoalho aqui se expandindo, né, abrindo uma fenda aí, e há um grande conjunto de montanhas aqui. Isso tudo é um conjunto de montanhas chamada dorsal. Por que dorsal? Lembra a coluna dorsal do Oceano Atlântico? Dorsal mesoatlântica, ou cordilheira mesoatlântica, e aqui tem uma menor, a dorsal do Pacífico, certo? A cordilheira do Pacífico, ok? Sobre o segundo movimento, convergência, né, colisão, e aí nós temos a região da subducção, né, quando uma placa mergulha sobre a outra, e, por exemplo, aqui, né, a placa sul-americana com a placa de Nazca, placa sul-americana, Nazca mergulhando sob a sul-americana, empurrando a sul-americana, e aqui nós temos, por exemplo, dobramento. Formou o que aqui no dobramento? Um conjunto de montanhas que vocês conhecem muito bem, que é a Cordilheira dos Andes. Surgiu a partir do dobramento, uma placa empurrando a outra e a outra se dobrou. A placa sul-americana dobrou e formou Andes. A placa de Nazca mergulhou, né, a zona de subducção, ok? Ainda sobre o movimento de convergência, de colisão. Se analisarmos com calma, os principais conjuntos de montanhas, os dobramentos modernos, olha o nome, dobramentos modernos, o que é dobramento? Dobrou a litosfera. Os principais dobramentos modernos estão em áreas de colisão de placas tectônicas, ok? Os grandes conjuntos de montanhas resultam, portanto, da colisão, do dobramento, né, colisão das placas e dobramento de uma das placas, ok? Terceiro movimento, né, o deslizamento. Claro, a imagem clássica é da falha de San Andreas, né, a falha de Santo André nos Estados Unidos, do deslizamento lateral entre a placa sul-americana, está aqui, ó, e a placa do Pacífico, ok? Aqui uma imagem de satélite, na costa oeste norte-americana, a falha de Santo André, que é o grande exemplo, né, o maior exemplo do limite transformante ou conservativo ou deslizamento de placas. Aí está o resumo, né, dos 3 movimentos e o que é que eles causam, ok? As referências utilizadas nessa aula, muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida, postem lá no nosso ambiente virtual e eu respondo para vocês sem problemas, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.